Meus amados, estamos falando sobre mentalidade do reino, e é uma coisa importante, que o reino de Deus é algo bem diferente de uma religião, e muito diferente também, seja qual for a religião, de simplesmente fé. Hoje eu vou colocar um vídeo, não agora, um vídeo de um pregador hiper conhecido no Brasil. Por que eu vou colocar? Para fazer uma crítica. E por que eu vou fazer a crítica? Vou fazer a crítica dele, vou fazer a crítica da palavra, que foi editada, mas não é uma crítica. Eu vou fazer uma análise crítica desses 3 minutos e 13 segundos que eu mesmo editei. Mas por que eu estou falando isso? Porque é público. E a gente ouve muitas coisas do Evangelho e sobre o Evangelho e fica deduzindo coisas que, na verdade, não são. E o reino de Deus, que é diferente do mundo evangélico, o reino de Deus é uma mentalidade. Diga mentalidade. Se você não tem um conjunto de pensamentos, você entende tudo errado. Você entende errado o que Deus quis dizer para você. Você entende errado, inclusive, de oração. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me falando que estava orando, estava dando tudo errado. Tudo errado. Rapaz, o negócio está feio, está dando tudo errado. O que está acontecendo? É claro que eu estou falando genericamente, eu teria que, mas assim, estou falando genericamente, levando em consideração as limitações do tempo, do espaço para falar. Mas quando diz que está tudo errado, o erro está onde? Está na mentalidade para orar. O erro está na concepção de onde entra a oração e onde entra o agir de Deus. Às vezes a pessoa está pedindo a Deus uma coisa, digamos assim, ela cavou um buraco, em vez de tapar o buraco, ela está pedindo, Senhor, tape o buraco. Ela mesmo cavou, por que ela não tapa? Um exemplo, a pessoa briga muito com o marido ou com a esposa. Qual é o comportamento que se espera de alguém do reino? Não adianta orar para Deus melhorar o casamento, você tem que ir lá e pedir perdão mesmo. Então, a mentalidade do reino, ela concebe vários elementos, e a gente vai pensar o primeiro e o principal, talvez, o principal elemento, que seja a cruz de Cristo. Eu queria pedir a ajuda de vocês para a gente ler Gálatas 6,14. Vamos todos ler juntos. 1, 2, 3. Senão na cruz de Cristo. Eita. E eu estou crucificado para o mundo. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gloriar-me na cruz significa valorizar, estar ali, honrando a cruz de Cristo como algo essencial, colocando na prioridade. E ele diz que a cruz de Cristo, a qual eu vou me gloriar, ela separa eu do mundo, pelo qual estou crucificado. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, há uma divisão clara na doutrina da cruz em relação a qualquer coisa que você já ouviu no universo. Você não vai ouvir, por exemplo, Buda oferecendo sua vida para salvar alguém. Jamais. Ele vai tentar achar o karma, ele vai tentar fazer um caminho, e aquele caminho ensinar para você fazer o mesmo caminho. No máximo que a tentativa de Buda seria essa. Allan Kardec é a mesma coisa. Ele tem uma compreensão de melhorar a espiritualidade, a sua alma, e ele, naquele processo evolutivo, diz ele, passa para as pessoas fazerem o mesmo processo evolutivo. Mas ninguém vai oferecer o morro por causa de você. Ninguém tem maior, diz a palavra de Deus, ninguém tem maior amor do que este, disse João 15, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, ou em favor dos seus amigos. Jesus, ele está trabalhando com morte, e essa morte não é qualquer morte. Sendo obediente, Filipenses 2,8, até a morte, e morte de cruz. Portanto, a cruz, ela é o símbolo do cristianismo. Onde você for, você vai ver aquele símbolo da cruz, e ele é simplesmente a marca. Por quê? Porque é a marca do amor que se oferece, que se entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 15, que é anterior a esse, 14, fala assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, exatamente levantado na morte de cruz. E assim a gente tem a cruz como elemento central. Porém, existem duas abordagens da cruz, as quais você está vendo no quadro, na tela. Existe a cruz de Jesus e existe a nossa cruz, e tem doutrinas diferentes, aplicações distintas. O que acontece é exatamente isso. A nossa cruz e a cruz de Jesus. A cruz de Jesus tem uma finalidade, um desenho, um caminho. A nossa cruz tem outra finalidade, outro desenho, outro caminho. No entanto, uma está ligada à outra. Nós vamos ver as duas e
eu vou colocar aqui as expressões sobre cruz de Jesus e depois eu vou pedir o vídeo. Fique atento, por favor, pessoal da mídia, que é quando eu vou fazer a conexão da cruz de Jesus com a nossa cruz, para você entender. Os versículos são os seguintes, eu vou ler com vocês e destacar a parte amarela. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus. Você pode ler a parte amarela? Que nos deu o ministério da reconciliação, a saber que, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Você vê claramente que Deus estava fazendo uma obra, não era o homem, nem era Jesus nesse texto. Era Deus fazendo uma obra. Deus estava construindo algo com Cristo na cruz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Observe a palavra consigo. Deus está fazendo uma obra com o mundo sem pedir opinião ao mundo. Ele está matando e ficando em paz com o mundo, sendo que ninguém pediu. Ou seja, ele oferece Jesus por ele. Ele oferece Jesus porque ele quer. E ele oferece Jesus para satisfazer um critério dele. Ninguém disse o critério. Moisés não pediu, Elias não pediu, Jeremias não pediu. Ninguém disse qual era o critério. Ele mesmo disse. Eu vou levantar um cordeiro sem mácula. Quem pediu? Ninguém, ele mesmo. Ele mesmo disse que ia matar um cordeiro sem mácula e ele foi lá e matou. E quem levantou o cordeiro? Ele também. Então você vê que o processo de crucificação e o resultado dela e aquele processo todo foi exclusivamente de Deus consigo mesmo. Mas o texto de Efésios 2, 15 e 18, porque ele é nossa paz, é o 14. E aí diz o que aconteceu. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. A lei dos mandamentos na forma de ordenança, já sabe, né? A lei dos judeus. Ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Não serve mais para nada. Para que dos dois, gentios e judeus, criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, ele forma um corpo pela cruz. Pela cruz reconcilia, pela cruz forma um corpo, que é o corpo de Cristo. Colossenses 1:20, ele faz uma coisa que chama-se redenção cósmica. Vamos ler Colossenses 1:20 todos juntos? 1, 2, 3 já? Pelo sangue da sua cruz, consigo mesmo. Você percebe que reconciliar-se consigo mesmo de novo? A obra da cruz de Jesus não é uma obra minha e sua, nem para mim, nem para você. É uma obra de Deus com Deus. Deus está reconciliando todas as coisas. Isso significa dizer o seguinte: um dia, pastor, vai haver erupção vulcânica, vai parar a erupção vulcânica? Vai. Um dia vai parar a degradação ecológica? Vai. Um dia vai parar de cair meteoro? Vai. Toda a disfunção do cosmos, tudo que é degradação cósmica, seja nos astros, seja na natureza, seja no mar, seja do que for, qualquer degradação, ela vai deixar de acontecer. Ontem eu estava lendo uma reportagem muito interessante sobre a rota marítima no Ártico, ou seja, lá em cima da Rússia. A rota marítima na Rússia. E já há uma briga, porque a China está fornecendo equipamentos para poder permitir a conquista daquela área que dá 40, 45, 50 graus negativos. Mas só que a rota que corre por lá, ela é muito, muito, muito mais próxima de transporte entre o Canadá e a Rússia, ou a China, é muito mais próxima, o que vai economizar bilhões em transporte. Mas pasme. Agora, daqui a 2 anos, vai ser a primeira vez que o Ártico vai estar liberado de gelo. Os navios vão passar, não é quebra-gelo, não vai ter gelo. Eles vão passar direto naquela rota e vão começar, daqui a 2 anos, a economizar em frete. Por quê? Porque o Ártico está sem gelo. Aí você fala do degelo, porque pode estar em outro canto, mas o fato é que ali vai acontecer assim. Essa degradação cósmica vai acabar. Jesus reconciliou consigo mesmo, Deus reconciliou através de Cristo, mas ele não consumou
sobre a terra a reconciliação. Por isso que o mal ainda campeia no nosso ambiente. A gente vê, percebe, eu já contei quinta-feira passada, aquele bielorrusso que pegou a criança e jogou, que eu contei aqui, ele foi preso. Tá? Então tem vários outros fatores desse aí. Ontem eu vi um adolescente que matou os pais e a criança e o filho, não sei se você viu isso aí, o seu irmãozinho, matou os dois pais e pegaram ele porque numa conversa que ele estava com a namorada, ele disse que ia jogar o corpo dos pais para os porcos comerem. Aí saiu, vazou e pegaram. Esse é o mundo que a gente está vivendo. O adolescente mata, por quê? Porque o pai era contra o relacionamento, matou não só os pais, matou o irmãozinho pequeno e ia dar os porcos para comer. Bastante realista que o mundo jaz, não é no maligno, o mundo... Eu acho que Satanás, como a gente fala, né? Se bota a culpa em Satanás, Satanás fala, se eu ficar possesso dessa pessoa, eu fico pior ainda. De tão terrível que tem certas pessoas. O tempo vai acontecer onde a reconciliação vai vir. Mas também a cruz de Cristo fala que, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenança, na qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aí está falando de quê? De uma vitória de Jesus concernente ao pecado, vitória esta que alcança os demônios, que significa dizer que você está livre do tormento do diabo à noite para dormir, a lembrança de um pecado que você cometeu. Você só se lembra se você perder a fé em Jesus, porque se você vai ficar o tempo todo se lembrando é porque você esqueceu de que o escrito de dívida foi rasgado. Você perdeu a fé. Porque quem tem aquilo rasgado, o próprio diabo sabe que ele estava lá na cruz. Então foi rasgado e o diabo foi envergonhado. Então a obra de Cristo na cruz ela é simplesmente completa. Então na cruz, eu queria que as mulheres lessem a parte vermelha e os homens lessem a parte preta. Nós podemos fazer isso aqui agora? 1, 2, 3 já? Coisa linda. Isso tudo são obras da cruz de Jesus. Ele faz isso, fez isso. Por exemplo, na cruz ele levou todas as doenças e enfermidades. Por exemplo, a gente ora por você, e não é porque eu tenho fé que você é curado. Não, senhor. É porque Jesus fez uma obra lá que eu oro e você é curado. Porque se eu simplesmente tivesse fé, você não era curado. Você é curado porque já aconteceu a cura lá. A única pergunta seria, então todas as orações de cura acontecem? Não. Por quê? Não sei. Ninguém sabe essa resposta. Algumas acontecem, outras não. Mas o fato é que se uma ou duas ou três ou 10 acontecem, é a mesma razão. Porque Jesus lá na cruz do Calvário levou toda a enfermidade. Amém? Bom, o texto bíblico final diz assim, porque, 1 Coríntios 2:2, decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo sabia que tinha que falar da cruz de Cristo, pregar a cruz de Cristo. Por isso, a cruz de Cristo é, portanto, entre Deus e Deus. Deus resolveu o problema. Por que justiça? Vou pegar só esse ponto aqui, ó. Por que eu resolvi o problema da justiça? É claro, irmãos, Deus não podia perdoar você sem punir você. Deus tem que perdoar, mas tem que punir seu pecado. Como é que vai fazer isso? Como é que Deus vai perdoar você e passar a mão na sua cabeça só porque você é bonitinho? Nunca. Jamais. Então Deus tem que pegar o seu pecado, jogar sobre Jesus. Você crê nessa transferência e você fica com a parte boa e Jesus com a parte ruim. É isso que acontece. A cruz do Calvário é Jesus levando sua parte que não presta e você crê, fica com a parte que presta. Você fica com a vida, Jesus fica com a morte. Cruz é isso, justiça é isso. Deus resolveu o problema da justiça. Mas nós vamos assistir um vídeo agora desse pregador. Já pode soltar o vídeo. Olha, eu penso que o Evangelho de Jesus, ele exige uma conversão. Ele exige... O Evangelho é anunciado por Jesus do tipo assim, olha, o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam. Arrependimento é metanoia. É mudança de consciência, uma ressignificação. Jesus está dizendo assim, ó, chegou uma nova ordem.
de relações humanas e de estrutura de sociedade. E se você não mudar a sua consciência, você não vai conseguir viver no reino de Deus. O movimento religioso baseado no poder, no sucesso, na prosperidade individual, no Deus que me favorece e tira de você, que é ateu, para dar para mim, que eu sou um filho de Deus, eu tenho fé, você não tem, então Deus vai tirar de você para dar para mim. Esse movimento religioso não precisa de conversão. Eu quero crescer na vida, eu quero fazer meu nome, eu quero ficar rico, eu quero ser popular, eu não quero servir, eu quero ser servido, eu quero ser um sucesso. Aí vem um camarada e diz assim, se você não mudar sua consciência, você não vai conseguir viver no reino de Deus. Tem aquela poetisa chilena, Gabriela Mistral, ela diz assim, procurei a Deus e não encontrei, procurei o meu próximo e nos encontramos os três. É lindo isso, né? Quer dizer, o reino de Deus exige uma conversão. E as pessoas acham que é uma conversão a Jesus. E é verdade. Mas a gente só se converte a Jesus se convertendo ao próximo. É aqui que está a verdadeira conversão. Porque eu posso me converter a Jesus, o Cristo exaltado, e aí eu vou na igreja domingo, eu dou o meu dízimo, eu canto o meu louvor, eu faço a minha oração. Para quê? Para Ele abençoar a minha padaria. Para eu ser promovido no meu emprego. Para que eu consiga ter sucesso tendo o Jesus Todo-Poderoso como vantagem competitiva para mim nesse mercado. Claro. Então, assim, se eu me converto a Jesus pensando em ser campeão brasileiro, é fácil. Praticamente eu não me converti. Eu só quero usar a bênção e o poder dele para me favorecer. Agora, quando eu me converto ao meu próximo, que está com fome, que está num corredor de hospital e não foi atendido ainda, que está numa fila de meses para marcar uma consulta, ou que depende de uma cesta básica, quando eu me converto a essa pessoa, a essa criança órfã, aí o evangelho começa a acontecer. É aí que Jesus está. Me converti ao meu próximo e procurei o meu próximo e nos encontramos os três. É aqui que Deus está. Observe bem que eu vou fazer uma crítica teológica para você localizar o que eu estou em função do que você viu aí. Preste bem atenção. Eu coloquei aquela projeção na tela aqui, eu coloquei essa projeção aqui dizendo que existem duas cruzes, a cruz de Jesus e a nossa cruz. Esse áudio, esse vídeo, está todo perfeito, só está faltando a cruz. Só está faltando cruz. Eu, assim, quando eu me converto ao próximo, quem é você para se converter? A obra de salvação é a obra de Deus em você. Se eu me converto ao próximo, cadê a cruz? A obra da cruz é a transformação da própria inclinação do homem. Quando eu sei que Jesus morreu na cruz e levou o meu pecado, para me arrepender, eu me arrependo do meu pecado. Eu não me arrependo de não dar a cesta básica. Eu não me arrependo de não prestar atenção. Não existe isso. Eu me arrependo da rebeldia, da desobediência, da dureza, da insensibilidade, de coisas diante de Deus. Por isso que quando alguma coisa está errada na sua vida, a primeira coisa que você faz é caçar pecado. Para com o Espírito Santo, debaixo do chuveiro, já falei várias vezes isso, liga o chuveiro, e vai pesquisar onde é que tem um pecado. Vai botar uma música lá para ouvir, e fica lendo a palavra e busca onde tem um pecado, porque a coisa está travada, nada trava a sua vida. Satanás não pode travar a sua vida, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário, você acabou de ver Colossenses 2, 14, 15. Satanás não tem poder, agora ele vai latir. Ele vai latir. E você que tem medo de latido, vai acreditar que ele tem poder. Então não é uma questão de poder de Satanás. A questão é que o pecado, ele exige cruz e, portanto, arrependimento. Mas por que a palavra dele é boa? Porque ele está falando que você disser que eu me converti para Deus me abençoar, ele disse isso não é conversão. Isso qualquer um faz. Isso qualquer um tem interesse. Um Deus que é o anjo da guarda, sei lá o que, é o gênio da lâmpada, é um Deus que produz coisa boa para mim. Pelo amor de Deus. Engana que eu gosto. Isso não existe. Por isso que entra a outra parte.
para que haja esse converter-se ao irmão ou ao necessitado, essa parte começa com a aplicação da cruz de Jesus e depois entra para você tomar a sua cruz. Não é um ato de consciência cósmica, é um ato de conversão, produzida pela cruz de Cristo. Por isso, a cruz, quando a gente passa a cruz de Jesus, Deus resolveu o problema, aí a nossa cruz começa a história. Jesus falou duas passagens, bom, em Lucas, né? Porque ele falou várias vezes isso. Os homens vão ler a parte que está em preto, as mulheres vão ler a parte que está em vermelho, são dois versículos que se complementam. Lucas 9, 23, os homens, por favor. E siga-me. E as mulheres? Você reparou que eu coloquei a nossa cruz, a minha cruz? O versículo diz sua cruz. Imediatamente, sua cruz. Jesus tem a cruz dele? Claro. Tomando ele a cruz do cavalo, parará, sem voltar para o termo da cruz de Jesus. E a sua? Todo mundo tem uma cruz e não é marido. Nem filho rebelde. Não é filho rebelde. Não é esposa também não, nem sogra, tá? Não é sogra. Porque se fosse a sogra morre e tu não precisa mais de Jesus dentro da cruz. Não vai ser salvo, né? Não existe isso. A cruz de Jesus é essencial. A cruz sua, perdão, ela é essencial para a sua salvação. A cruz não é apenas de Jesus, é nossa também. O que está escrito em vermelhinho ali? Não é salvo. Quem não tem cruz não é salvo. Uma pessoa que crê em Jesus não quer dizer que é salvo, não, irmão. A Bíblia diz, tu crês em Deus? Fazes bem. Os demônios creem e até tremem. Quer dizer, crer em Jesus é quase uma obviedade. É quase uma obviedade. Porém, não é isso. A fé, ela tem que produzir você carregar a sua cruz. E a gente, evidentemente, vai explicar o que é isso. Vamos explicar o que agora não é a cruz de Cristo, mas a nossa cruz. A parte que diz para nós sobre cruz. A cruz é o centro do Evangelho. E eu vou ler a parte toda ali. E eu só queria que vocês lessem a parte que fosse amarela ou vermelha. Tá bom? Romanos 6, 6, 10, 11. A morte em e com Cristo. Sabendo isso que... para que o corpo do pecado seja destruído e... doutrina pura, viu? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas... assim também vocês em Cristo Jesus. O que você está vendo claramente aí? Você está vendo a descrição. Você está vendo a descrição de que Jesus morreu para que eu morresse também. Jesus morreu para destruir e vencer o pecado. Eu morro com ele para vencer com ele. Quer dizer, não tem nenhuma distinção. Só que ele na cruz dele, eu na minha cruz. Eu tenho que vencer pecado. Quem vive pecando todo o tempo, tem que dizer, rapaz, tem que pedir ajuda urgente para você ser diagnosticado. Espiritualmente, é claro, né? Não é ajuda médica. A diagnóstico espiritual. Por que está pecando todo o tempo? Não se converteu? Não se alimenta da palavra? Não ora? É orgulhoso? O que está acontecendo? Tem um logismoi? Se não sabe o que é logismoi, depois assiste lá, daquela da mentalidade, tal. Deixa lá. O que está acontecendo? Tem que diagnosticar o que é a razão de estar pecando todo o tempo. Pecando o que é? Não, eu estou fumando baseado todo o tempo. Não, senhor, meu irmão, murmurando, falando mal do líder, falando mal e não consegue parar de falar mal. Está pecando todo o tempo. Não pega com a língua, a coisa mais fácil de pecar é com a língua. Então, vai lá. Eu morro com ele para vencer com ele. O pecado não teve domínio sobre Jesus, o pecado não tem domínio sobre mim. Exatinho. Após a morte, Jesus ganhou vida ressurreta. Eu vivo a nova vida de Cristo, com Cristo em Cristo. Quer dizer, tudo aquilo que Jesus fez na obra da cruz e ressuscitou, na hora que eu vou viver a minha vida, está tudo assegurado e garantido. Mas há muita gente que não leva a sério a obra da cruz. E por isso a Bíblia diz, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos do Evangelho? Que são inimigos da Bíblia? São inimigos de quê, irmão?
Inimigo do evangelho. Pode rasgar quantas Bíblias for, imprime mais. E pode rasgar a Bíblia, ela está dentro de mim. Ela está na minha vida. Pode me queimar, vai queimar o quê? A palavra de Deus não pode ser queimada, pode ser arrancada. Ela encarnou. Mas inimigos da cruz de Cristo, esse é o problema. Pessoas que vivem o evangelho naquele modo que você viu o Ed René falar. Vive para ter sucesso, vive para se dar bem, vive para usar as bênçãos e prosperar. É claro que eu quero que todo mundo prospere. É lógico que você também quer. Mas é invertido, causa e efeito. Qual é a causa de eu buscar a Deus? A causa é o meu interesse. Aí está tudo errado. Qual é a causa de eu prosperar? Buscar primeiro o reino. Aí eu prospero. Então a causa é Deus, a consequência é a prosperidade. Nunca o contrário. Mas quem busca desse jeito, egocentricamente, ele é inimigo da cruz de Cristo. E aí, o versículo-chave para todo mundo aqui, ó. Eu gosto sempre de doutrina. Por isso, da doutrina a gente tira a prática. Vamos lá. Porque eu, mediante a lei, a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, não tem mais nada a ver com o judaísmo. Agora o versículo 20, todo mundo vai ler, porque tem que ler todo. Esse estou crucificado, todo mundo vai ler, porque esse versículo é um axioma da vida cristã. Vamos lá, 1, 2, 3, já? Crucificado com Cristo, logo, mas Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus e se entregou por mim. Olha só esse axioma. É um axioma que trabalha isso aqui, ó. Já estou crucificado. Tá o quê? Crucificado. O lugar de uma pessoa no evangelho, no reino de Deus, é na cruz. Mas não é andando por aí pregando o evangelho. Estou falando do lugar espiritual. O lugar espiritual é nas regiões celestes em Cristo. Então não estou falando disso. O lugar de alguém já estou crucificado. Ou seja, não existirá evangelho sem cruz. Calma que eu só estou em teoria. Mas na teoria, o jeito de ser discípulo é morto. Dá um beliscão numa pessoa do seu lado aí. Dá um beliscão. Não precisa ser pesado, não, mas dá um beliscão. Sentiu? Belisca aí, Fátima, Ângela. Belisca aí. Já acordou. Sentiu? Está vivo. Sentiu, está vivo. Sentiu, está vivo. O cristão, quando sente tudo. O cristão, quando tudo incomoda. Quando qualquer coisa... Está vivo. Já estou crucificado e vivo? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a doutrina. Quando não tem essa doutrina, é o quê? É eu buscar meu interesse, orar para Jesus me fazer rico, etc. e tal. Fazer o melhor para eu ser o melhor. Por isso a Bíblia diz, faça morrer. É uma instrução. Fala assim, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Vamos repetir de novo essa parte todinha, desde o portanto. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. De novo, portanto, observe que ele vai citar um monte de coisa, tá? É o 5, 6, 7, vai citar um bocado. Eu só botei o 5 ali. Imoralidade, impureza, paixões. Paixões, o que é paixões? Quer ver uma paixão que tem que fazer morrer? Aqui na videira já esteve um rapaz pedindo ajuda, porque ele estava devendo a agiota, porque ele estava jogando no jogo do Tigrinho e se viciou de tal modo que era jovem, viu? 18 anos, completamente viciado. E tinha perdido tudo, a mãe ligou, foi aquela confusão, veio aqui, com aquela ânsia de ajuda, de pedir ajuda. Acho que estava devendo, se eu não me engano, 30 mil. Menino jovem, 18 anos. Foi embora, nunca mais apareceu. Quantas pessoas devendo a isso aí? O que é isso? Uma paixão. O que é uma paixão? É um patos, no grego, patos. É algo patológico. Tomou a pessoa. O jogo do Tigrinho, eu acho que nem o Tigrinho já deve ter desaparecido, né? Mas naquele caso era o Tigrinho. Aposta. Ainda existe? Aposta online. Está lá Neymar, está lá todos os jogadores falando, essa aqui é confiável, até Galvão Bueno. Aqui essa é confiável, eu apostando dinheiro em jogos e apostando, se afundando. O que é isso? Patos. É algo patológico. E a Bíblia diz, faça morrer isso.
Como é que faz para morrer? Aqui não é, a pregação não é como é que faz. Isso aqui é cruz. A cruz de Jesus, ele morreu. Eu vou mostrar a você como ele morre. Aí subiu lá, eu já até vi um vídeo, o cara na Paixão de Cristo, lá em Pernambuco, aí botaram Jesus e tal. Aí puxaram a cruz, e na hora que puxou, Jesus caiu da cruz. Caiu e saiu andando assim, porque prenderam errado, né? Jesus não desce da cruz, não, irmão. Cristão também não desce, não, está lá. Ele sobe, ele faz morrer. É uma atividade minha e sua. Por isso, essa é a última parte, o resto é prática. E foi bom que eu consegui cumprir o horário. Tomar a sua cruz. Essa é a ponte para a prática, tá? Para a ponte. Tomar a sua cruz é vigiar suas intenções. Tomar a sua cruz é vigiar suas intenções. Você marca um compromisso com uma pessoa, uma representante, que vai apresentar para você um novo projeto de ar-condicionado, um novo projeto de internet. Só que a representante tem um baita decote. Já foi a primeira vez, já foi a segunda vez, e você marca a terceira vez. Pergunto para você, qual a sua intenção? Internet? Internet, irmãozinho. Ninguém sabe, só você sabe. Vigie você suas intenções. A cruz é sua, a salvação é sua, o pecado é seu. Quantas pessoas eu já vi dizer, não acredito mais no meu casamento? O que é não acredito mais em meu casamento? Eu tenho um padrão, não foi atendido, não acredito mais. Quem disse que teu padrão é padrão para Deus? Quem disse? Por que você deixou de crer num Deus que opera e transforma o outro? Porque você deixou de crer que Deus transforma você. Porque se você sabe que Deus pode transformar você, então pode transformar o outro. Porque entre você e o outro, o pior é você. Eu, pelo menos, olho para a minha vida e digo, eu sou pior que todo mundo. Eu sei a tranqueira que eu sou. Para mudar 1 centímetro, eu sei a dificuldade que é. É muito difícil mudar. São muitas coisas que, por exemplo, eu gostaria de ler, estudar muito mais do que eu estudo. Eu estudo, mas eu gostaria de estudar muito. Por exemplo, eu não falo hebraico fluente, não falo. Eu leio dicionários de hebraico, pesquisa, mas eu, irmão, sou muito deficiente em hebraico, grego, aramaico, siríaco, nada disso eu falo. Eu era para ter feito isso, perdi 60 anos, vou começar agora a estudar siríaco mesmo, pelo amor de Deus, minha mulher vai... Aí sim, ela vai separar de mim. O camarada está estudando siríaco, aí não tem condição. Então, assim, atrasei. Falta de quê? Disciplina. Agora não dá mais. Agora eu vou ter disciplina para outras coisas. Então, eu tive várias falhas na vida. Construir, não devia ter construído mais. Então, eu sei quem eu sou. A frase em vermelho, tomar a sua cruz, é não fazer acordo com aquilo que é pecado dentro de você. O que é pecado, você não faz acordo. Não existe acordo sobre pecado. Você vigia, você se afasta antes de começar a tentação. Você que é adolescente, acabou de sair do retiro, ChatGPT, retiro maravilhoso. Se você fizer acordo, se você não fizer, não for radical, tudo aquilo que Deus te mostrou, depende de você manter. Depende de você, porque é a sua cruz. Você viu que o que Deus lhe conferiu lá é a cruz dele. A cruz de Cristo, que vence o diabo, que vence o pecado, que... Mas quando chega para a gente tem que fazer um acordo. Acordo com o quê? Acordo nenhum. Estar morto é não ser guiado por impulsos, sentimentos e preconceitos. Há pessoas que têm a facilidade de abrir a boca e ferir. Eu sempre tive essa facilidade de abrir a boca e ferir. Me lembro uma vez que nós estávamos numa reunião de presbitério, na verdade não era presbitério, era outra igreja, não era videira, antes da videira, e estava numa reunião, eu já contei isso aqui, vou contar de novo, a gente estava numa reunião discutindo coisas administrativas da igreja, e eu fiz um comentário sobre a igreja, comentário assim um comentário, tipo assim, o telão, não sei o que lá, comentário besta. E aí fomos para aquela reunião, e a pessoa que estava na reunião, uma mulher que estava na reunião, esposa do pastor, começou a citar o quanto ela foi ferida pela série de comentários que eu fiz acumulados ao longo do tempo. Mas ela citou isso. E depois que terminou tudo, ainda falou assim, na minha casa você não entra, porque você vai ficar olhando os interruptores. Foi isso que ela falou. Quer dizer, ela estava certa até aqui. Quando ela falou do interruptor, eu falei, aqui não ando mais com essa pessoa.
Só que quando ela estava falando, eu já estava chorando. E eu já estava chorando tanto que eu já não sabia o que era lágrima e catarro. Estava tudo melado aqui. Eu passava aqui, aí passava de novo, meu irmão. Eu nunca esqueci de tão traumático que foi aquele catarro, né? E aí, quando terminou a conversa, eu estava de joelho chorando. De joelho. Ela pá, citando tudo verdade. Aí, naquele dia, eu falei, eu quero pedir perdão. Que isso não é jeito de tratar uma pessoa de Deus. Não, eu perdoo, beleza. Eu falei, mas aqui a gente não anda mais. Aqui acabou. Não, aqui não anda mais. Aqui o relacionamento encerrou aqui. E eu fui embora. Claro que, para eu sair, a pessoa orou por mim, apresentou na igreja, foi uma benção. Deu tudo certo. Nunca saí de lugar nenhum sem sair de bar de benção, de oração e tudo. Nesse lugar, eu fui consagrado ao ministério. Eu saí de lá, desse lugar, pastor. Beleza? Só que eu disse, nunca mais eu vou ferir ninguém. Meus irmãos, eu estou ouvindo uma pessoa falar um negócio, o sangue sobe, o demônio vem, eu fico possesso, o demônio sai e eu não abro a boca. É desse jeito. Você pode ter certeza. Eu, para falar um negócio, essa semana, Cláudio estava falando um negócio na reunião, falou um negócio bem engraçado, e ele fez um comentário lá, e brincando assim, e, quer dizer, fez sério, mas já me perdoou. Aí, eu me lembro que quando ele fez aquele comentário, eu fui lá falar com ele, aquela frase que ele comentou, uma frase simples, mas eu fui lá tão controlado, que para ir para aquela frase, eu falar a frase com ele, eu me preparei, tirei todos os demônios, até a terceira e quarta geração, e fui. Eu falei, varão, desse jeito, varão, deixa eu te dizer uma coisa, esse tom de voz, irmão, é treinado. Você sabe como é que você amansa acho que é o cavalo, né? Você pega no testículo e dá aquela travada no testículo. É assim mesmo. Eu chego lá para falar, varão, deixa eu te falar um negócio. Se for assim, não vai não, velho. Aí dói mais. Eu sei que dói bem mais, né? Porque o cara está calmo, então ele está consciente. Mas se dói mais, é problema da pessoa. Eu é que não vou ferir mais ninguém. Mas isso aqui, irmão, porque eu sei que minha boca fere. Eu já feri antes. E aquela foi a última vez. Claro que de lá para cá eu já feri alguém. Mas feri, eu peço perdão. Tá? Mas, assim, conscientemente, jamais. Eu estou vigiando lá atrás. Minha boca está aqui, eu estou lá atrás com a rédea segurando a língua. Desse jeito. Por quê? Porque é assim que funciona. Eu não vou... Eu vou ter que estar morto, irmão. Porque se não for assim, é um impulso na hora. Eu tinha 18 anos quando a polícia me parou. 18 anos no Exército. Estava ainda no Exército. E a polícia me parou com a escopeta. Lá no Cabula. Me parou e falou assim, desça do carro. Eu falei, eu não desço. Irmão, 18 anos, feromônio nas alturas, esse cabo assim, não desço. Se o senhor desça do carro, eu não vou descer do carro, eu quero ver quem vai me tirar daqui. Eu estava saindo do Exército, aí o cara disse que ia me prender, eu falei, quem vai preso é você, aqui no 19BC. Irmão, foi uma confusão no meio da rua. Eu não desci, e eu disse que ia chamar o tenente, foi aquela confusão, aí o capitão chegou e me salvou. Depois eu saí de lá envergonhado, irmão. Aqui não foi obra da carne, foi obra do osso, aquele negócio ali. Foi uma coisa assim... Não tinha sentido aquilo, mas quando você está naquela... O impulso toma você se solta e você faz a besteira, e um dia você fica com vergonha. Estou contando aqui e lembrando daquela vergonha que eu passei em público na Nossa Senhora do Resgate, lá no Cabula. Quer dizer, movido por impulso. Quer dizer, eu lembro das histórias dos absurdos. Freiei tudo, irmão. Estar morto é ser guiado pelo Espírito, estar morto é agir pela palavra. Eu tenho uma palavra como pauta de regra. O que eu vou fazer? Então, agora eu vou falar as coisas práticas. Irmãozinho, a vida de Cristo se manifesta com você morto para os seus direitos. Direito de gritar, direito de brigar, direito de exigir, de julgar. Esse direito você perdeu na cruz de Calvário. Porque essas coisas são pecado. E Jesus matou o pecado lá na cruz de Calvário, você ficou sem argumento. A gente não tem um argumento de dizer, eu não aceito você errar. Você foi o primeiro a errar. Você foi perdoado. Eu não aceito que você foi perdoado. Eu não aceito, você é que estava em débito e foi perdoado. Por isso você não tem direito de cobrar. O seu direito é se controlar, o seu direito é se domar. O seu direito é permitir que você morto, se alguém exigir pisar no seu calo, Deus quis que pisasse no seu calo. Presta atenção, se pisar no seu calo, Deus quis. É desse jeito. Porque se você raciocina desse jeito, Deus quis, Deus também defende você.
É claro que quando eu briguei lá no Cabula com aquele soldado, é claro que se ele tivesse me quebrado todo, a culpa era toda minha. Que defesa que Deus vai me fazer se eu estou me defendendo? Mas no momento em que eu não me defendo, quem vai me defender, irmão? Jesus. Por isso a nossa vida é morta. A gente busca a justiça, mas não a nosso favor. Eu busco a justiça por você. Eu brigo pelas minhas ovelhas, mas não por mim. Eu não brigo por mim. Jamais. Então a Bíblia diz, faça morrer a nossa natureza. Resumindo, faça morrer seu eu cheio de razão. Alguém, um líder, quer ver? Uma coisa que vai acontecer aqui. Vocês que estão chegando agora na videira, saibam disso. O líder vai ser usado por Deus para pisar no teu calo. Vai parecer de propósito. Mas pode ter certeza que não será de propósito, mas Deus fará de propósito. A Bíblia fala em 1 Pedro 1,9, para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro perece, se ache em louvor da revelação de Jesus Cristo. Está lá, 1 Pedro 1,9. Deus tem que testar você. Aí fala, Deus, eu não vou querer o teste. Sim, então vai sem querer. Resumindo, com sem vaselina, mas vai. Hein? A mais moderna é ou de barco ou de baleia, mas tu vai até Nínive. Ou de barco ou de baleia, mas tu vai. Não tem jeito. Essas coisas são para tirar a sua razão. Você que tem que abrir mão da razão. Portanto, acabe com a folga do eu. Quer ver um negócio? Vou falar aqui. Tu tem hora para chegar aqui 19h50. Não chega aqui 19h50, por quê? Não tem nenhuma igreja que marca 19h50. Por que não marca 20 horas, rapaz? Tinha que marcar 20 horas, né? Por 19h50. Todo lugar é 7h30. E eu vejo os pastores falar, a gente marca 7h30 para começar 8 horas. Aqui não existe 7h30 para começar 8 horas. É 10 para 8 que começa, seja quem for. E por que fazer isso? Para que eu crie uma rotina e me submeta, acabando com a folga. Tem nada a ver com 10 minutos. 10 minutos não é nada, irmão. 10 minutos não é nada. Quem está falando de 10 minutos? É domar você mesmo. Ah, mas não deu tempo de tomar café. Vem sem café. Tu vai morrer? Não. Você amanhã de manhã vai sem café, porque vai atrasar no horário, vai chegar sem café no trabalho. E vai ficar até meio-dia sem café. Por que não pode ficar aqui? Meio-dia é 8 às 12. 4 horas sem café. Por que não pode ficar aqui de 7h30 às 10 sem café? 3 horas e menos. Mas não, o eu fala, não vou ficar sem café. Aí alguém desliga a luz do vidro do café. Pô, esse pastor desligou, não posso nem comer. Quer dizer, é um eu cheio de direito, cheio de afago. Irmão, a vida cristã, vai para a China, vai para o mundo muçulmano para tu ver que cantina que tu tem em igreja, que nem igreja tem. Nem templo tem, porque é proibido. Vai no Canadá para você ver 26 igrejas evangélicas queimadas a fogo no Canadá. No Canadá. Vai nos Estados Unidos e tenta dar um folheto numa caixa de correio, tu é preso. Tu é processado se botar um folheto na caixa de correio. É proibido. A caixa de correio pertence à pessoa, você não pode botar um folheto. Então, se o mundo é maluco, aqui é tudo fácil. Aí você está num contexto em que as pessoas não ajudam você a crucificar seu eu, aí você entra na onda, beleza, tal, não sei o quê. Eu chego mais tarde na celebração porque eu não gosto de louvor. É muito barulho, aquele grave que fica ali na frente, eu vou até para trás, não quero mais saber, não. Está entendendo a história? Vai dando folga, vai dando folga, vai dando folga, vai dando folga. É só dessa vez que eu assisto pornografia. Não, eu não vou falar com o meu líder, não, que ele vai achar que eu nem sou viciado. Vai dar folga para a carne, entre em acordo com ela. Vou te dizer bem claramente, coloque tua carne no lugar que ela merece. E onde é o lugar que a tua carne tem que estar? Irmão, estão tudo assustados com a palavra. Irmão, soltou os demônios agora. Não é demônio não, é Espírito Santo mesmo. Coloque tua carne como ele merece. Na cruz é o lugar da carne. Você é chamado para trabalhar no Videirinha Kids. Você está trabalhando no Videirinha Kids. Saiba que eu falo com Murilo. E eu digo, Murilo, como é que está fulano? Eu não quero essa pessoa no Videirinha Kids, não. Que ela está brigando com o discipulador. Eu falo tudo isso aí. Eu conheço as minhas ovelhas. E eu faço isso, não é porque eu fico com raiva. É porque a pessoa precisa tomar puxão de orelha. E não sabe nem de onde veio. Ali agora já sabe, contei tudo. Contei em público, ferrou.
Mas agora já era, já contei. E é assim. É assim, eu sei sempre. E vou sempre saber. Só que agora, com os 7 pastores que tem aqui, lentamente a igreja crescendo, os pastores sabem tudo. E não, isso aqui não está acontecendo, não. Não, essa pessoa briga demais com o marido, com a esposa, não sei o quê. Fica quietinho aqui. Quando entender de crucificar a carne, vai servir. Desse jeito, irmão. Por quê? Porque uma pessoa que está à frente, sem matar sua carne, ela vai machucar todo mundo. Ela vai liderar cuspindo, ela vai liderar beliscando. Ela vai liderar de uma maneira errada. Por isso que a gente tem que entender que a cruz de Cristo, Jesus fez toda certinha. Por que a minha eu não vou fazer? Por que eu tenho que dar folga para mim? Reclamar de louvor, reclamar de sei o quê, reclamar de... Eu não vou reclamar de nada. Essa questão não tem nada a ver comigo, tem a ver você e Deus. É sua salvação. Quem tem todo o direito e todo o poder é quem, irmão? Irmãos, fica assustado não, lê o negócio em nome de Jesus. Quem tem todo o direito e todo o poder é quem? É Ele que ressuscitou. Eu não tenho poder e direito nenhum. Eu não tenho poder e direito nenhum, irmão. Eu estou aqui levando a minha cruz. E a minha cruz é o quê? É exatamente o meu eu querer mandar. E Ele não vai mandar, é que é Jesus que vai mandar na minha vida. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Se for orar, se for fazer o que for, eu vou fazer. Direito de se ferir. Deixa eu falar isso aí sobre ferida, irmãos. Deixa eu falar essa coisa muito importante. Direito de se ferir. Mortos não sentem. Dê outro beliscão no irmão que está perto de você. Dê outro beliscão aí. Ele beliscou? Agora pergunte para ela assim, está vivo ou morto? Porque se tu está morto, não sente, meu jovem. Mortos não sentem. Quer ver um negócio? Alguém aqui já foi chamado de ladrão? Não precisa levantar a mão, não. Já foi chamado de ladrão? Bom, eu tenho pena dos advogados, que todo advogado é chamado de ladrão, né? Pastor também, então os pastores tudo levantam a mão. Ladrão! Advogado, pastor. Chama de ladrão. Pode chamar. Eu não sou, estou nem aí. Pode chamar. E se for verdade, não for ladrão, outra coisa. Chamar de outra coisa. Eu estou lutando para vencer. Ou seja, o que é verdade, é. E o que não é, não ligo. O que é verdade, eu digo, estou melhorando aí. Até o final do ano, eu... É desse jeito. Você enfrenta. Porque eu não estou para defender a mim, você não tem que se defender. Quando sentir algo e der vontade de reagir, pense e pergunte, Jesus faria isto? Deu vontade de saltar os cachorros em alguém. Pense direitinho. Jesus faria isso? E agora a última parte. No horário certinho. Bem simples. O pessoal do Juad, quase 60 líderes aqui, talvez mais. Quando começaram, disseram, é todo sábado. Ah, todo mundo fez assim, esse A. E uma montanha saiu, não foi, Cláudio? Cláudio entrou, inclusive, pediu um mandado de segurança para prender os caras, né? O STF julgou improcedente e tal. E aí e aí todo sábado não. Por que falaram todo sábado não e depois estão aqui? Carne viva, irmão. A carne estava viva, viva, viva. Tudo lindo. Ah. Irmãos, nós vamos mudar a geração. Todo mundo gosta dessas coisas assim. Tudo, né? Tudo, aleluia, isso aí. Todo mundo gosta. Então começa amanhã, 5 da manhã. Rapaz, eu não estou me sentindo bem, esse frio, eu tenho um problema de rinite. É desse jeito, irmão. Todo mundo ganha direito da hora e fica vivo, e aí o conforto vem e você não serve. Vai realizar alguma coisa no universo, na Feira de Santana, na sua casa, sem esforço? Sem esforço? Vai lá em casa agora para ver como é que está a minha casa, com os meninos já foram. Vai lá para tu ver. Ter neto é uma maravilha, vai lá para tu ver. A casa está virada de cabeça para baixo. Para ter neto dá trabalho e para quando o neto vai embora, tem trabalho de novo para você arrumar. Ela não é, Anjinha?
Ela não é, Margot. Não é o quê? Não existe formas de você conquistar, avançar, realizar sem esforço. Tem que abrir mão do conforto. Quer passar dos melhores concursos? Vá ralar e estudar. Então não tem jeito. Como é que você vai servir abrindo mão do conforto? E aí? Chegar na época que você tem que descansar, descansa. Joga duro, porque vai chegar o dia do descanso. Acabou. Simples assim. Como é que você vai andar a milha extra se só vai fazer as coisas que gosta? Quer ver uma coisa que não tem na Bíblia? O tempo. A gente leu isso aí. Bem-aventurado varão que vai prazer nesse lugar. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, da qual dá seu fruto. Então tem um tempo, velho. Então tu tá investindo no casamento, e nada. Investe em nada, investe em nada. O filho, quanto tempo você levou para ter gravidez, né? E tá. Aleluia. Sim, mas ralou? Foi ou não foi? Várias pessoas são assim, as coisas demoram. Então, como é que você vai andar uma milha? As coisas não acontecem de vez. Então você tem que ter o quê? Decidir o que quer. Paciência. Semeadura, paciência. Quando chegar lá na frente, glória, Deus ouviu o meu clamor. Não, senhor, você trabalhou. Você clamou, mas não foi clamor, não. Foi trabalho insistente, persistente. Porque é assim que as coisas funcionam. Mas duas últimas coisas. Como é que vai obedecer quando for contrariado? Irmãos, se eu digo para você fazer um negócio que você gosta, não é obediência, é concordância. Irmãos, quem que acha de fazer um churrasco? Vamos obedecer. Léo, eu estou dando uma instrução. Não existe isso. Eu dizer para Léo fazer um churrasco, ele já sorriu só de eu falar. Porque já é o natural, pô. Isso não é obediência. A obediência é fazer exatamente o contrário do que você quer. Então, se a obediência é o contrário, então quem está sobrando nessa hora de obedecer? O eu. A carne que não quer. Não é a carne de churrasco que eu falei agora não, tá? Sua carne. Ele não quer. Ela não quer, tem que fazer. Devocional, por exemplo. Eu digo a você, sem medo de errar. Não tem nenhuma igreja que instrui devocional. Estou te dizendo sem medo de errar. Eu não sou irresponsável de abrir a boca e falar um negócio desse. Eu conheço os pastores com os quais ajudo. Nenhuma das igrejas exige o devocional, instrui, orienta, massacra em cima do devocional. Por que motivo? Venha para o culto, saia santo daqui. Volte para cá. Eu não quero isso, não. Na sua casa, seja santo lá mesmo. É isso que eu quero. Não é venha para cá, me ouça, saia santo. Me ouça o porretão e o super. Aqui não, meu amigo. Eu estou te ensinando a você ser santo lá na sua própria casa. Então vá lá comer seu milhozinho lá. Vá lá fazer o que você tem que fazer lá. Ou seja, obedeça. Mas se não está afim, obedece sem estar afim. E vai ser bom para você. Todos os líderes que fazem devocional, depois de um tempo, não conseguem não fazer. Rapaz, Deus fala. Todas as pregações aqui, irmão, todas, posso te garantir, as pregações de domingo de noite são fruto de vida devocional. O sujeito, Deus fala no devocional, vem aqui e prega. É exatamente assim. E por último, como é que vai pedir perdão se o outro também estiver errado? Você errou, ele errou. Ah, não. Claro que não vai pedir perdão. Só vai pedir perdão se estiver morto. Só vai pedir perdão se você disser, eu vou fazer igual a Jesus, vou tomar a minha cruz e morrer. Então eu quero que você dê 2, 3 beliscão, não foi? Não vai dar beliscão mais nenhum. Vai virar para a pessoa e dizer, morra! É, meu irmão, pode dizer, morra! Aí a pessoa, morra, está repreendido. Não adianta repreender. Não adianta repreender. É você que tem que morrer você mesmo. Não é eu te amaldiçoo. Não é isso não, pô. Que é isso? Se alguém lançou a maldição de morte, nem cola. A maldição, a Bíblia diz, a maldição sem causa não encontra pouso. Está escrito, não adianta. Pode lançar maldição sobre mim, quantas quiser, não vai acontecer nada. Mas quando você diz morra, assuma a obrigação de morrer a sua natureza. Vou lhe dar 2 minutos para você refletir em cima dessa frase que está na tela. Reflita, leia e pense. E aí eu encerro. Essa é a última projeção. Fique pensando as coisas que mais você comete erro. Lembrando que cada um tem a sua, tá? Vai refletindo. Há pessoas que estão desanimadas.
Por que desanimadas? Porque perderam a fé. Por que perderam a fé? Porque é mais fácil ser cético e pessimista, porque não vai se decepcionar. E ser incrédulo de propósito é pecar de propósito. Exatamente isso. Eu estou sendo cético para me proteger. Estou sendo incrédulo para não me decepcionar. Isso é pecado. Você precisa morrer e crer no Deus que está em você e que opera em você o querer efetuar. Há pessoas que estão aqui e que não acreditam que vão conseguir vencer o pecado. Não acreditam. E não acreditar significa que não acreditou que a morte de Jesus é eficaz. Você só está vivo porque Ele morreu. Ele morreu, então você vai vencer. É inevitável. Então você precisa crer nisso e pedir perdão a Deus pela sua incredulidade. Pessoas que estão aqui, que insistem em colocar rótulo nos outros. Eu quero dizer para você que Jesus não colocou rótulo nenhum em você, a não ser: tu és o meu filho, a quem me comprazo. Em quem me comprazo? Deus ama você, então você só tem o direito de pensar isso do seu irmão, da sua irmã, daquela pessoa. Ele é filho de Deus, Deus cuida dele. Vamos ficar de pé nesse momento? E eu quero fazer uma oração. Se você quiser dobrar o seu joelho aí, nesse momento que todos estamos em pé, se você quiser se sentar para orar, aí você vai se sentar para orar especificamente com um motivo. Eu quero que nessa hora você pode vir à frente, você pode dobrar seu joelho, você pode se assentar, mas eu quero que você tome uma atitude de morte. Para você, a atitude será morte. A atitude será morte. Você está dizendo: Senhor, hoje eu tomo a minha cruz para te seguir. E hoje eu entrego os meus direitos. Eu entrego os meus direitos aqui agora. Tome uma atitude agora. Venha à frente, dobre o seu joelho, se sente, que eu começo a orar agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela obra da cruz. Jesus, obrigado, porque a cruz não foi vergonha para ti, foi salvação para nós. Obrigado porque a cruz significou nós estarmos aqui esta noite. Porque a cruz significou a falta do medo, o medo desapareceu, não temos medo do diabo, não temos medo do nosso passado, não temos medo de coisa alguma. Querido Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tomou a cruz e nós também vamos tomar a nossa cruz. Quem quiser vir após mim, eu quero vir após o Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Então eu quero dizer: Senhor, eu não tenho direitos. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem me ajudado a vencer o mau uso da língua. E eu peço que o Senhor continue operando isso. Senhor, eu não tenho o direito de lançar palavra alguma sobre quem quer que seja, porque todos estes pertencem a Ti, Jesus. Darão conta a Ti, Jesus. Darão contas de seus atos ao Senhor. E eu quero, Senhor, reconhecer e pedir perdão ao Senhor pelas muitas palavras fúteis e vãs que eu já falei. E eu peço em nome de Jesus que todos os meus direitos, que eu estou agora afirmando, e certamente eu e os meus amados esta noite, muitos deles, nós estamos afirmando aqui, Jesus, que nós não temos direito, nós estamos mortos para o pecado. Nós queremos a vida de Jesus, o serviço verdadeiro, a entrega plena e o fruto abundante. E é por isso que nós aqui, Senhor, dizemos: que seja feita a Tua vontade, não a nossa, Pai. Em nome de Jesus, eu me junto aos amados aqui para orar e pedir isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode